Boa tarde, pessoal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais um episódio do Chá Comigo. Como vocês já sabem, né, nesta aula, além de vocês tomarem o chá comigo, já caneca de Wesley, né, personalizada, eu vou te mostrar como os pais podem ajudar a criança autista a se comunicar. O meu nome é Carla Oliane, eu sou fonoaudióloga, e o tema de hoje é o que fazer com as birras, né? O que fazer na hora das birras. Eu recebo bastante essa dúvida, então eu resolvi dedicar um momento, né, uma aula somente para respondê-la. Tá bom? Antes de mais nada, é importante entender o que significa, né, essa palavra birra. A gente escuta tanto falar, né? Birra, tá fazendo birra, ou tal criança é muito birrenta, né? Quem nunca ouviu ou já falou isso. Então, a birra é uma desregulação emocional da criança em decorrência da sua imaturidade cerebral e também emocional. Mas ao longo da aula eu vou explicar mais aprofundado sobre isso, eu vou mostrar também os livros e onde eu me baseei para poder construir essa aula e esse raciocínio. Então, é quando a criança ela está diante de uma emoção muito forte e ela não consegue, muitas vezes, lidar com aquilo, certo? Então, pode ser porque ela escutou um não para algo que ela gostaria muito, às vezes ela está com muita fome, ou está com muito sono. Então, sempre alguma sensação, alguma emoção muito forte, e que a criança não consegue ainda lidar com aquilo, não consegue se expressar. Né? Falando em crianças autistas que apresentam um déficit na comunicação, acaba que se torna muito mais intenso. Porque se crianças pequenas já têm dificuldade de se expressar, imagina uma criança autista que tem um déficit na comunicação, para poder conseguir expressar as suas necessidades, né, os seus desejos e as suas emoções. Então, antes de qualquer coisa, é importante vocês saberem que a birra não é coisa de criança mimada, de criança mal educada, sem limites, que não apanha e tantas outras coisas como a gente escuta por aí. A gente precisa ter um outro olhar para a birra e entender que ela faz parte do desenvolvimento da criança. O cérebro dela ainda está em formação. Na verdade, o nosso cérebro ele se forma por completo aos 25 anos, quando ele termina, né, a parte do córtex pré-frontal. Então, veja, até os 25 anos, o nosso cérebro ele ainda está se desenvolvendo. E muitas vezes a gente acaba exigindo de crianças pequenas, de 2, 3, 4 anos, comportamentos de um adulto, que ela não tem idade, né? Falando neurologicamente falando, emocionalmente também, e eu vou explicar o porquê. Então, eu costumo dizer que a birra é coisa de criança, certo? Qualquer criança faz birra, independentemente de diagnóstico, tá? Só que, como eu falei anteriormente, como o meu público são crianças autistas, né, enfim, os pais me procuram por isso, que é o que eu ensino, a gente percebe que no autismo as coisas elas ficam muito mais intensas, porque juntam várias outras coisas, como eu falei anteriormente, como a dificuldade de se comunicar mesmo. Imagine você estar com fome, com sono, ou você ficar muito chateado por algo e você não conseguir dizer isso para outra pessoa, seja por escrito, por gestos, comunicação alternativa, ou até mesmo falando. Então, realmente, isso torna muito mais intenso do que já é, né? Lidar com todas essas emoções e, às vezes, até a birra pode desencadear uma crise, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente é isso, que é coisa de criança, a criança está na fase do desenvolvimento. Então, a criança, à medida que ela vai crescendo e aprendendo novas estratégias, ela vai conseguir chegar para o adulto e falar o que ela quer, o que ela sente, o que ela precisa naquele momento. Mas, enquanto isso, ela vai fazer o quê? Ela vai utilizar os recursos que ela tem, ela vai utilizar do corpo, do choro, do grito. Então, é aquela criança que se joga no chão, que começa a gritar, que bate com a cabeça e tudo mais. E principalmente a partir dos 2 anos, né? Que nunca ouviu falar dos como é que eles falam? Os terríveis 2 anos, né? Porque diz que a partir dos 2 anos é quando fica mais intensa, de fato. Porque a criança ela começa a entender que ela não é uma extensão da mãe, ela é um ser à parte, que tem as suas vontades, né, os seus próprios desejos. Então ela não quer mais escolher vestir a roupa que a mãe escolhe, às vezes não quer mais calçar o sapato, não quer comer o que a mãe oferece, quer fazer tudo o contrário. E de fato é uma fase difícil para muitos pais, principalmente porque vocês pensam assim, nossa, até os 2 anos ele era tão, eles costumam falar assim, ele era tão, não queria usar a palavra bonzinho, mas eu falo assim, nossa, mas ele não questionava nada, ele era obediente, pronto, vamos usar a palavra obediência. Não gosto muito dessa palavra, mas que eu acredito que é o que vocês falam mais. E aí, ele fazia tudo que eu queria, tudo que eu pedia, e agora ele não faz mais isso.
E a partir dos 2 anos começa a fazer, justamente porque ela está realmente percebendo que ela é um ser à parte e também construindo a sua personalidade, né? E vai testando também os limites, né, do adulto até para ver até onde ela consegue ir. Então, por exemplo, eu gosto de trazer esse exemplo porque em 2017 e em 2018 eu participei da organização da colônia de férias com outras psicólogas, uma psicopedagoga, e foi bem legal. Nessa colônia de férias tinham crianças típicas e crianças atípicas. E um dos critérios para que eles participassem era que eles fossem acima dos 4 anos de idade. E as psicólogas sempre diziam, porque a partir dos 4 anos, a criança ela tem um entendimento mais aprofundado sobre as emoções. Quando eu digo mais aprofundado, não é só você ver uma imagem e dizer, tá chorando, tá chorando é triste, tá sorrindo é feliz. Não é simplesmente você ver uma imagem e reconhecer aquela emoção. É a criança conseguir identificar quando ela está feliz. E ela conseguir relacionar isso a alguma coisa. Por exemplo, eu tinha um paciente que ele amava pizza. Então, toda vez que ele... Eram 2 coisas que ele ficava muito feliz, que eu percebia. Foi o que foi embora, né? Eu sempre falo dele. Pizza e quando ele ganhava a revistinha dele da Turma da Mônica. Então, ele ficava muito feliz, muito feliz. E ele ficava muito chateado, muito bravo, quando o irmão pegava os brinquedos dele, quando a mãe não deixava ele pegar o tablet ou o celular, enfim. Mas era muito difícil para ele ter essa percepção de identificar o que ele estava sentindo e o porquê que ele estava sentindo aquilo. E aí, certa vez, nessa colônia de férias, foi interessante que as crianças estavam reunidas em círculo e tinha uma criança que ainda, ela não tinha 4 anos, ela tinha 3 anos e pouquinho. E a gente perguntou, e aí, o que você sentiu hoje de manhã, quando você acordou, né? Porque eles sabiam que iam para lá. O que vocês sentiram? Aí a criança falou, uma picada de mosquito. Aí todo mundo começou a rir. Então, realmente, pode ter confundido um pouco, né, pela pergunta, né, o que você sentiu, ele talvez não entendeu, mas ao mesmo tempo, só para vocês entenderem que até no desenvolvimento que a gente chama, né, típico, né, o desenvolvimento esperado, até os 4 anos a criança ela ainda está se habituando com esse vocabulário emocional e conseguindo também se perceber enquanto ela sente aquelas emoções, tá bom? Então, isso é muito importante. Uma outra coisa também, nossa, eu esqueci de pegar. Se você pegar lá o cérebro autista, por favor, só peguei o cérebro da criança. Uma forma de vocês lidarem melhor com isso é aprendendo como é que funciona o cérebro da criança. Eu sempre recomendo esse livro aqui para você entender mais sobre a parte da maturação, né? Falando neurologicamente, neurologicamente falando, para você entender como é que o cérebro da criança é formado, cada faixa etária, tem uma tabela no final só com estratégias práticas do que você fazer para cada idade, tá bom? Eu não vou falar porque não tem como eu falar todas as estratégias, mas só para você ter um exemplo. Criança de 0 a 3 anos, dá super certo você utilizar o redirecionamento, porque a criança está mexendo numa coisa que não pode, ao invés de você falar assim, não pode, então não faça isso, ou então simplesmente tirá-la, depois de 1 minuto, 2 minutos, ela volta. Então, o ideal é você falar assim, vamos fazer tal coisa, e aí você pega a criança e você redireciona, você distrai pelo caminho, faz uma cosquinha, canta uma música, e você mostra com que ela pode brincar, por exemplo. Ela quer brincar com a gaveta lá da cozinha que tem faca, tem objetos cortantes, isso é perigoso. E você fala, ou vamos brincar de comidinha, então vamos brincar de cozinha, e você vai lá e redireciona, pega a criança, guarda, vamos guardar, né, nomeando, né, o que vai fazer. Agora vamos procurar as suas panelas e você redireciona. E nesse caminho você vai brincando, cantando uma música, porque a criança ela acaba esquecendo mais rápido. Entende? Mas se você simplesmente somente tirá-la daquele local e dizer que não pode ou coisa e tal, muito provavelmente ela vai voltar depois. E aí isso é bem irritante, né, para os adultos, porque eu já falei com você, eu já disse que não é para fazer isso, mas calma, a criança, menos de 4 anos, ela também tem dificuldade em entender ou não, da forma como a gente entende, né? Por isso que é bom a gente utilizar frases mais positivas. Vamos descer, vamos guardar, vamos subir. Mais adiante eu vou falar alguns exemplos e eu vou explicar melhor. Então, eu gosto muito desse livro, que é do Daniel Siegel, que ele é psiquiatra, neurocientista, ele escreveu junto com a psicóloga, e esse daqui que é o cérebro da criança. É muito importante que vocês entendam que... Nossa, peraí. Só um instantinho. Só um instantinho que eu saí daqui da parte da live, sem querer. Saí da parte da live. É porque o mouse tá no meu colo aqui para descer. Mas, enfim. Volto. Eu já sei, vou botar o livro, peraí.
Vou botar o livro aqui que aí me ajuda. Perfeito. Então, eu sempre digo para vocês, né, quem me acompanha sabe, que antes deles serem autistas, eles são crianças. E aí eu sempre recomendo o livro do Daniel Siegel, né, do Cérebro da Criança, e esse daqui, que é o Cérebro Autista, que foi escrito por um autista, que é a Temple, né? E é muito bom que vocês aprendam como é também o funcionamento do cérebro do autista, né? Na parte também, principalmente das crises, o que fazer durante as crises, por que elas acontecem, o tipo de pensamento, né? Visual, por padrões, por palavras. É bem interessante esse livro também. São aqueles livros mesmo de, como eu digo, que é de mesinha de cabeceira, né? Que a gente acaba sempre recorrendo. São livros de estudo. Você vai lendo e cada vez mais você descobre coisas novas. Então, eu sempre recomendo esses 2 livros para que a gente possa entender melhor como é que o funcionamento do cérebro da criança acontece, para que a gente utilize as estratégias mais eficazes para cada faixa etária, certo? E agora eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Eu sempre trago 3 exemplos, e hoje eu selecionei 3 alunas minhas. As 2 primeiras que eu vou falar, elas participaram das entrevistas. Eu acredito até que já foram liberadas, né, a de Giz e a de Estela, porque elas foram as primeiras. Giz foi a segunda, Estela não recordo. Mas, enfim. Se não for liberada, já a gente vai colocar lá no YouTube. Porque foram várias, né? Então, a gente não libera todas de uma vez. A Estela, ela costuma dizer que a Antônia, né, que é a filha dela, é muito parecida com ela. Teimosa e outras características também. Então, consequentemente, a Antônia ela faz muitas birras. A Antônia ela é gêmea do Francisco. Os 2 são autistas. E a Estela tinha muita dificuldade, né, de lidar com a Antônia. Só que eu achei muito interessante uma coisa que ela falou na live, né, na entrevista que eu fiz com ela, que ela falou o seguinte, eu sempre trago esse exemplo dela. Ela falou assim, que quando ela engravidou, ela estudou desenvolvimento infantil como um todo. Ela comprou vários livros, ela começou a ler. Ela é uma pessoa que gosta muito de ler, e ela comprou muitos livros e começou a ler sobre desenvolvimento infantil, ela adora esses livros do Daniel Siegel. Tem esse aqui, o Cérebro da Criança, tem o Cérebro que Diz Sim, tem o Parentalidade Consciente, né, que foi ele que escreveu também. Então, ela estudou muito. Quando ela percebeu as características das crianças e recebeu o diagnóstico, ela meio que teve que desconstruir algumas coisas e estudar, aprender novas, né? Que ela teve que estudar sobre autismo. Então, no caso dela, ela percebeu assim que ela precisaria estudar mais. Ela já tinha estudado, mas ela precisaria estudar mais. E, principalmente, manter esse modelo de calma, que nem sempre é fácil, né? Quando eu digo assim, de dar um modelo para a criança, eu gosto muito de ser firme nesse ponto, de que quando eu falo modelo, não é modelo de perfeição, tá? Porque ninguém é perfeito, nós somos humanos. Então vai ter momento que a gente vai realmente sair do controle, às vezes vai falar coisas que não gostaria, vai gritar ou coisa e tal. Mas se você quer, a partir de agora, oferecer um modelo de calma para o seu filho ou para sua filha, é importante que você busque também estratégias para que você se acalme. Então, eu percebo, quando eu converso com a Estela, que é muito difícil para ela lidar com as birras da Antônia, com alguns comportamentos, porque elas são muito parecidas nesse sentido, e ela precisa respirar e manter a calma para poder lidar com a filha da melhor forma possível. Então, em alguns momentos, ela consegue respirar e para poder passar o modelo, né? Em outros, ela precisa realmente sair de cena, mas nesses momentos quando ela tem a mãe junto, ou o marido, ou outra pessoa que possa olhar as crianças, que ela vai, respira fundo, às vezes, né, toma um ar, toma um banho, volta, mas realmente é importante que a gente passe uma calma, porque no momento da birra, o cérebro da criança está totalmente desregulado. Então, se a gente começa a gritar, ou ameaçar, ou fazer qualquer outra coisa, isso faz intensificar mais. Perceba, quanto mais você grita, mais alto a criança grita. Certo? Por quê? Porque são 2 cérebros irritados. Né? Isso a neurociência explica. Tem um vídeo muito legal do autor desse livro, O Cérebro da Criança, o Daniel Siegel, que é o cérebro na palma da mão. Um cérebro, quando ele está irritado, e ele encontra um outro cérebro pelos neurônios espelhos, né? Ele acaba fazendo o quê? Imitando. E aí, um cérebro calmo, você vai se acalmando, você adulto vai se acalmando para oferecer um modelo de calma para que a criança também vá se acalmando.
Porque na hora da raiva a gente não consegue tomar tomar. A gente não consegue tomar boas decisões, a gente não consegue raciocinar muito sobre o que está acontecendo, então realmente não é o melhor momento da gente querer dar sermão, da gente querer explicar, da gente querer fazer outra coisa. A gente precisa, num primeiro momento, ficar calmos para que a criança se acalme. E depois que ela se acalma, aí a gente vai pensar em conversar, ensinar alguma coisa e tudo mais, que eu vou falar mais adiante. Um outro exemplo foi da minha aluna, a Gislaine, né? Ela também fez a entrevista, por isso que eu falo os nomes. Quando elas falam, na entrevista eu falo os nomes. Quando não falam, eu não cito o nome da pessoa. E aí ela falou assim, que depois que ela comprou o PAP, né, que é o meu curso, comprou a consultoria e tudo mais, e ela disse assim que foi muito interessante, que ela achou que nunca seria possível que ela fosse mudar a forma de educar, né, de lidar, na verdade, com o filho dela, porque realmente ela foi criada num modelo bem autoritário. E isso é bem interessante, porque eu sempre dizia para ela assim, ó, Giz, realmente, o modelo que a gente aprendeu, as formas como a gente, na forma como nós somos criados, a gente acaba reproduzindo isso muito sem questionar e sem entender o porquê. E às vezes, por não concordar, de querer, eu não quero esse modelo para o meu filho ou para minha filha, você acaba caindo um pouco na permissividade, que é ceder, deixar a criança fazer tudo o que quer, e isso também é muito complicado. Da mesma forma que o autoritarismo é perigoso, a permissividade também. E eu achei bem interessante que ela disse, nossa, no início, né, ela dizia assim na live, antes de te conhecer, eu gritava, eu brigava, eu chamava ele, e eu achava que ele fazia de propósito. Tudo bem que na época ela também não sabia do autismo, né, então ela chamava ele, não atendia pelo nome, ela ficava na cozinha, chamava ele na sala e ele estava lá hiperfocado no desenho, ele não olhava para ela pedia para ele entregar as coisas e jogar no chão. Então, assim, depois que ela descobriu o diagnóstico, ela foi aprendendo, estudando estratégias para lidar com ele durante a birra, hoje ela já consegue se acalmar mais, ela já não grita mais tanto, obviamente ela grita, vez ou outra, porque ela é humana, ela se abaixa, fala na altura dele, ela entende que ele está desregulado, ela valida, eu sei que você está com raiva, que você está chateado, e por aí vai. Então, é muito bacana, né, ver esse movimento de você entender que quando a gente pensa em birra enquanto comunicação, nos ajuda e nos abre um leque muito grande, porque a gente entende que a criança não está fazendo aquilo de propósito, porque ela é uma criança mimada, malvada, ou porque ela é, enfim, tantos outros adjetivos que as pessoas costumam nomear, mas sim porque ela ainda realmente está em formação, e ela precisa do modelo do adulto, né, que é o nosso papel. Educar é isso, né, é a gente mostrar os caminhos. E um outro exemplo, que essa minha aluna, não vou dizer o nome, porque ela ainda não deu entrevista, ela é minha cliente de consultoria também, que é da filha dela, que completou 3 anos recentemente. Ela falou para mim uma coisa bem interessante, ela disse, Carla, eu percebo que a minha filha, né, ela, como eu posso dizer a palavra, ela obedece mais o pai do que a mim. E eu falei assim, certo, mas você pode trazer uma situação para que eu entenda o contexto? Ela falou assim, ela sempre gosta de subir no braço do sofá, que eu acho muito engraçado, isso no sofá tem braço, mas tudo bem. Ela sobe no braço do sofá e fica olhando pela janela. Mesmo a janela tendo a tela, eles ficam com receio, obviamente, né? Eu ficaria. Porque às vezes a criança ela fica colocando força, né? Se jogando, né? Se pendurando, não sei se é o caso dela, mas tem criança que fica. E aí eu fico com medo também, né? De um dia a tela não segurar. E aí ela sempre dizia, vou dizer que o nome dela é Maria, tá? Maria, não! Então, Maria, não suba. Então, Maria, ela sempre falava um não, não, não. E o marido dela, ele falava assim, Maria, vamos descer? Ia lá e pegava na mão dela. E aí eu falei para ela o seguinte, realmente, nessa fase, a criança ela ainda não entende o não da forma como a gente entende, certo? Tem um exercício que meu marido sempre fazia comigo e eu achava engraçado, eu achava que era coisa da cabeça dele, que ele que tinha inventado isso. Mas depois eu comecei a observar, que outros psicólogos e neurocientistas até utilizam esse exemplo, que é o seguinte, se eu falar assim, não imagine um elefante rosa voando. O que a gente pensa? A gente imagina um elefante rosa voando. Então, a mesma coisa acontece quando você fala, não suba, não corra, não jogue. A criança escuta o suba, corra, jogue, e aí ela continua fazendo. E aí o adulto fica estressadíssimo, e com razão, porque a criança não está obedecendo, né? Quando, na verdade, a gente precisa guardar os nossos nãos
para os momentos assim, sabe aquele momento assim que você mais perigosos, que realmente a criança está em uma ameaça, tipo a criança vai colocar o dedo lá na tomada, um exemplo. E aí você está longe dela, digamos que você está amamentando o outro bebê, ou você está ocupado e a criança já vai lá colocar o dedo, né? E aí o adulto fala, não! E sabe, você guarda ou não para uma situação assim, sabe, perigosa, desesperadora e que você precisa. Mas se for uma situação que você consegue transformar para algo mais positivo, ou seja, não é que você não vai dizer não, você vai dizer não do mesmo jeito. Você só vai adaptar a sua fala para que a criança te entenda. Isso é comunicação, gente. É falar, vamos descer, ao invés de dizer não suba. E quando você fala vamos descer, você pode dizer, ah, cara, mas isso não vai adiantar nada, ele não vai descer do mesmo jeito. Por isso que é importante você ir lá, pegar na mão, dar o suporte físico e descer junto com ele. E ficar lá até ele descer. Entende? Isso independente se é autista ou se não é autista. Limites são importantes e necessários para toda e qualquer criança, independente de diagnóstico, certo? Então, vamos descer. E o marido dela fazia isso. E ela super descia, né, de boa. Mas quando a mãe falava, não suba, não, Maria, não é para subir. Aí ela continuava, ela olhava, ela ria, porque ela queria, de certa forma, como eu falei, né, a criança ela ainda está em processo de formação. Então ela vai testando os limites. E não é por mal, gente, ela testa para ver até onde ela pode ir com aquela pessoa. Tem adultos que são mais maleáveis, que deixam mais, outros já não. Por isso que as crianças elas se comportam diferente de acordo com as pessoas e dos ambientes que elas estão. Tem pessoas que são mais permissivas, né? E a criança vai até que o limite. Não, chegou no meu limite, não pode mais passar daí. Aí a criança para, né? Então é importante saber disso. Eu fico aqui, eu me empolgo porque eu fico lembrando das histórias, eu adoro esse assunto. E no final eu vou falar porque eu adoro esse assunto, certo? Agora eu vou beber água, porque senão eu fico sem voz. E aí você pode pensar, certo, Carla, mas aí, se eu for dar atenção à birra, né? No caso, a criança lá chorando e tal. Se eu for dar atenção à birra, eu vou reforçar esse comportamento. Eu lembro que uma vez eu postei um vídeo sobre birra no Instagram. E aí teve uma pessoa que comentou assim, acredito que ela fosse uma mãe. Ela falou assim, se não há plateia, não tem espetáculo. Ela falou assim. E eu entendi muito bem o que ela quis dizer, foi muito claro. Foi no sentido assim, ignora, saia, deixa chorando e pronto. Porque se eu ficar ali dando atenção, a criança vai continuar chorando, enfim. Então, o que é que acontece? Essa fala é algo que é reproduzido mesmo culturalmente, né? Por conta da educação que nós recebemos e que a gente foi passando de geração para geração. Só que acontece uma coisa, a gente esquece de tudo isso que eu falei anteriormente, né? De que a gente não está diante de um adulto, a gente está diante de uma criança, logo ela está em formação. E ela precisa do meio. E quem são as primeiras pessoas que a criança tem contato nessa parte da formação? O pai, a mãe, uma avó, o irmão, as pessoas que estão ali no dia a dia, né? Então, essas pessoas, depois ela vai para a escola, vai ter contato com outras pessoas, né? Com outros adultos e crianças também. Então, a gente tem que entender que de acordo com a faixa etária, ela vai responder de uma forma diferente, porque o cérebro dela ainda está amadurecendo. Ela também ainda está aprendendo vocabulário emocional. Lembra que eu falei que até os 4 a criança ela ainda está aprendendo não só os nomes das emoções, mas identificar quando elas sentem aquelas determinadas emoções e em que circunstâncias ou o que aconteceu que desencadeou aquela emoção nela. Que é algo tão complexo, gente, que até nós, adultos, que não passamos por esse processo de inteligência emocional em casa e na escola, a gente tem dificuldade. Quando eu comecei com a terapeuta, ela me deu uma roda das emoções. E ela queria que eu marcasse todas as emoções que eu sentisse ao longo do dia. E eu não conseguia marcar, porque simplesmente tinha mais de 30. E para mim, a emoção, para mim, tudo era tristeza, era raiva, era alegria, medo na verdade, era mais alegria, raiva e tristeza, né? E assim, eu ficava com tinha muita dificuldade. Foi quando realmente eu comecei a perceber o quão que a gente tinha essa lacuna, sabe, na nossa educação. E eu comecei a trabalhar isso no consultório. Porque se eu sou fono e trabalho com comunicação, eu quero que os meus pacientes, eles consigam comunicar suas emoções, consigam comunicar o que eles sentem, o que eles desejam, e até o que eles não querem. Isso é muito importante. Mesmo que eles não sejam atendidos, eles têm o direito de dizer o que eles não querem. Tá bom? Então, algumas pessoas têm essa falsa ideia de que se você sair, a criança vai parar. Às vezes até para. Só que vai chegar um momento que ela vai crescer e vai entender que ela não pode contar com você.
porque simplesmente todas as vezes que ela chorou, porque ela estava sentindo determinada emoção, e ela não sabia lidar com aquilo sozinha, e você simplesmente a ignorou, ela vai parar de te procurar, ou então vai crescer e vai procurar amigos, vai procurar outras pessoas, que é o que acontece muito na adolescência, né? Esse reflexo que você vê lá na frente. E aí, eu sempre gosto de trazer esse exemplo. Se você perdesse o seu emprego e se você chegasse em casa muito triste, chorando, inconsolável, aquele choro assim, desesperador, principalmente no contexto atual, né? Muitas pessoas desempregadas, e aí seu marido simplesmente te ignorasse e falasse, vixe, ela tá chorando, não vou dar atenção não. E saísse, eu vou sair que ela para de chorar. E a gente faz isso com as nossas crianças, sabe? Isso é muito sério, isso é muito preocupante, porque a gente não ensina nada para as crianças quando a gente ignora. Né? E algumas pessoas falam assim, eu ignoro o comportamento, eu não ignoro a criança. Certo, mas a gente também tem que tomar cuidado, porque é uma linha muito tênue, sabe? Eu fiz uma live com a Fernanda Lee, que foi a minha treinadora, né, da certificação de disciplina positiva, e ela falou que em alguns momentos, principalmente quando o adulto já colocou o limite, já explicou, enfim. Um exemplo, ela citou o exemplo da mesa. A criança, eu não lembro exatamente qual foi o exemplo, mas era alguma coisa relacionada à comida. E ela falou assim, que já aconteceu com ela, né, que os filhos dela hoje são adolescentes, dela colocar o limite, tipo, até tal hora, e tal hora é a hora de jantar, o limite de passar em tantos minutos. E aí ela já tinha conversado, já tinha explicado, já tinha todo um combinado entre eles. E aí tinha momentos que eles ficavam nos eletrônicos, não queriam vir e tal. E ela falava assim, que nesses momentos, às vezes ela respirava fundo, ela falava assim, eu vou no quarto, me acalmar, e aí quando vocês sentarem na mesa eu volto. Então, é diferente, porque nesse momento tinha um contexto. Ela explicou que ela não estava bem, que ela precisaria sair para poder respirar um pouco, e que quando ela estivesse mais calma e eles estivessem todos sentados à mesa, eles iriam jantar. Agora, veja, os filhos dela já eram grandes. É diferente de uma criança, que é até perigoso você sair, como eu vejo alguns adultos fazendo, sai, deixa a criança em um cômodo da casa, e quando a gente pensa em autista, algumas crises podem vir, algumas birras podem desencadear crises, e eles se machucarem, né, bater com a cabeça e tantas outras coisas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, certo? E também outras coisas que eu escuto é o seguinte, mas a psicóloga falou para eu ignorar, isso eu escuto muito. Não só a psicóloga, tá, gente? Às vezes é fono também, enfim. E tantas outras pessoas. Eu tenho uma coisa para dizer para vocês aqui, do fundo do meu coração e abertamente, eu já fui essa pessoa. Infelizmente, eu já fui essa pessoa. Eu lembro que eu atendi uma paciente na época, isso tem muitos anos, já tem... Não tem tantos anos assim não, tá? Eu tenho 10 anos formado fazendo dezembro, foi em 2018, início de 2018, não tem muito tempo não. Então, mais ou menos, foi início de 2018, fevereiro de 2018, mais especificamente. E ela tinha 2 anos e ela tinha muitas birras da idade, né? Ela tinha diagnóstico de autismo, mas birras de coisa de criança, né? Quem tá aqui desde o início já sabe. E ela tinha muitas birras, se jogava no chão, chorava e tal. E aí a psicóloga, todo mundo, né? E eu ia no bolo, né? Orientava que não era para dar atenção, que era para ignorar, que era para sair e tudo mais, aquela coisa toda. Depois eu vou falar o que é para fazer, tá, gente? Também não ficar parecendo que eu não vou ensinar o que é para fazer. E aí eu fazia isso, eu percebia que a mãe, ela não se importava muito, ela realmente fazia porque ela foi criada assim, ela achava que era o jeito certo e tudo mais. Só que o pai sofria muito, ele não... Nossa, às vezes ele não aguentava, ele pegava ela no braço e tudo mais para acalmar, enfim. Então, eu já fui esse tipo de pessoa, mas aí o que acontece? A gente precisa, enquanto profissional, se atualizar, a gente precisa estudar as novas coisas que surgem, a neurociência está aí para explicar muitas coisas do comportamento infantil, que infelizmente os nossos pais, os nossos avós não tiveram acesso, e hoje muita gente tem acesso e mesmo assim ainda rejeita. Por quê? Porque entra a questão cultural, né? A questão de que não, tem que ser assim, é o jeito que funciona e acabou, porque eu fui educada assim, e enfim, é muito complicado. Mas quando a gente vai estudando, né, à medida que eu fui lendo sobre disciplina positiva, sobre o cérebro da criança, o cérebro autista e tantas outras leituras, cursos que eu fui fazendo, a certificação também, disciplina positiva, nossa, você abre os horizontes de uma forma que hoje eu agradeço por eu ter mudado essa minha perspectiva, porque eu sei que eu vou poder mudar muitas coisas, eu vou cometer muitos erros com os meus futuros filhos, mas eu sei que muitas coisas eu já vou errar sabendo que eu estou errando, então isso é muito mais fácil, porque eu já consigo perceber e já corrigir, às vezes na hora ou depois. O pior é quando você está errando sem saber, porque você simplesmente está reproduzindo um modelo
que foi passado de geração para geração e que a gente já sabe que não funciona mais. Na verdade, nunca funcionou, né? Por isso que a gente, infelizmente, tem tantos adultos com problemas emocionais, né? Enfim. Então, toda criança ela precisa de limite e a gente vai falar já já sobre como colocar esses limites, então, certo? Então, qual é o jeito errado que os adultos fazem? Sem julgamento, tá? É o jeito que a gente aprendeu. É gritar, é brigar, botar de castigo, ameaçar, fazer barganha. Se você fizer tal coisa, eu te dou tal coisa. E a criança começa a ficar muitas vezes condicionada. Só faço tal coisa se eu ganhar outra coisa, né? Então, é importante a gente bater também. Então, é a forma como a gente aprendeu. Então, a gente acaba deixando o cérebro muito mais irritado, né? O cérebro da pessoa fica cada vez mais irritado, porque a criança já está numa desorganização, né, emocional, ela não está conseguindo ter o controle da situação, e aí o adulto começa a gritar e tudo mais. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro, né? Porque vocês sabem que eu trabalho por exemplos. Desde que começou a pandemia, que eu estou sofrendo com uma coisa assim que não tem nada a ver com as minhas alunas, nem pacientes, nada. Desde que começou a pandemia, eu estou trabalhando em casa, né? E eu tenho uma vizinha aqui na frente que as netas dela vêm para casa dela de 15 às 18. Às vezes chega mais cedo, para mim é felicidade, embora eu ame crianças e eu sei que elas não têm culpa de nada, mas assim, às vezes elas chegam às 14 aí dura mais tempo os gritos. E juro para vocês que elas gritam a tarde inteira. E eu vou te dizer por quê. Eu sei que criança é barulhenta, criança gosta de explorar, subir, descer, correr. E eu não estou questionando. O problema não tem nada a ver com as crianças. Eu adoro criança, quem me conhece sabe. Só que o que acontece? Elas brigam entre si. Uma tem 6, eu acredito que a outra tem 3. 3 aninhos. A mais ela deve ter uns 5 ou 6. E elas brigam muito, normal, coisa de irmã, né? Só que aí elas começam a gritar e começam a brigar. E aí a avó ou a mãe gritam muito com elas. Mas não é um gritar assim... É um gritar muito alto. Vou até beber água, peraí. Que eu não sei como é que elas não ficam sem voz. Nem as adultas e nem as crianças, né? Eu já tô ficando já, praticamente. Desculpa, é que eu tô empolgada e falando muito e rápido. Fiquei com a garganta seca. E elas gritam muito. E eu fico muito triste, porque elas não conseguem, a avó e a mãe não conseguem perceber que quanto mais elas gritam, mais irritadas as crianças ficam. E mais elas gritam. E mais elas ficam estressadas. E eu me sinto muito mal, porque eu quero ajudar, mas eu não sei como. Porque eu percebo que a mãe é muito mais rígida do que a avó. Muito provavelmente, a mãe está reproduzindo nas filhas o que ela recebeu da mãe, o tratamento que ela recebeu da mãe. E aí a gente vê muito que, às vezes acontece, eu vejo isso com muita frequência, eu não estou aqui para julgar as avós, não. Mas, assim, o tratamento com o filho é de um jeito, mas quando vem os netos é totalmente diferente. E aí um dia elas chegaram aqui, isso me marcou muito. As meninas já chegaram brigando, chorando, gritando, eu não sei por quê, porque elas já desceram do carro assim. E aí, quando elas entraram na casa da avó, a avó grita também, mas ela acolhe mais, e o avô também. Aí a avó botou no braço a menor, e a mãe gritou do outro lado de lá da varanda, né, da área, falou assim, isso é culpa sua, ela é assim por sua culpa, e não sei o quê. E eu vi o tanto de ódio que essa mulher estava despejando na mãe dela, sabe? E eu, nossa, achei isso muito forte. Isso me marcou muito. Eu estava no quarto, aí eu vi pela janela, né? Não tem como nem ouvir. É de frente da minha casa. E isso me marcou muito, porque eu percebi que a mãe, você viu o tanto de ódio, de mágoa, de coisas que ela falou para a mãe dela. Tipo, ela tá fazendo com as filhas o que provavelmente a mãe fez com ela, sabe? E a gente acaba repetindo isso, né? E a gente não ensina nada, a verdade seja dita, a gente não ensina nada, porque a gente não está ensinando sobre as emoções, a gente não está ensinando estratégias de autocontrole, a gente não está ensinando para a criança que ela pode contar com a gente nos momentos de dificuldade, de estresse. A gente não ensina nada quando a gente simplesmente ignora ou coisa do tipo, né? Como nós fomos orientados durante muito tempo, até ainda muitos profissionais, infelizmente, falam isso, mas eu fico muito feliz que também tem muito profissional estudando, se atualizando e se desconstruindo, aprendendo novas estratégias, que foi o meu caso, tá bom? E qual seria, então, o jeito certo? Ensinar sobre as emoções, aproveitar esses momentos de birras, de descontroles, de crises, para ensinar vocabulário emocional. Lembrando que, na hora da birra, da crise, não é hora de ensinar nada. Isso é coisa primordial, vocês colocarem na cabeça. Pense comigo, por exemplo, se eu estou brigando com meu marido, o Wesley, né? Você já sabe. Aí eu estou brigando com o Wesley.
E aí, de repente, ele começa a querer me ensinar as coisas. Não, porque você tem que fazer tal coisa, porque você tem que fazer isso, porque você... Isso, na hora você tá com raiva. O seu cérebro não tá, tipo, de boa aceitando a sugestão, a solução. Não, você tá com raiva, você quer extravasar. E a pessoa fica querendo te dar o sermão, né, do monte. Muitos adultos fazem isso com a criança. Na hora que ela está totalmente desregulada emocionalmente, seja numa birra ou numa crise, querem dizer, não, filho, não faça assim, não é assim. O que foi que a mamãe disse? A mamãe vai ficar triste. O que foi que eu falei para você? É para fazer tal coisa. Então, o adulto começa a falar. E pensando, principalmente em uma crise, no autismo, aquilo é estímulo sensorial, gente. Você falando no ouvido, você... Eu tenho pacientes e filhas também de alunas minhas que a aluna falou assim para mim, Carla, se eu entrar no carro com meu marido e ela estiver em crise, eu percebi que se a gente conversar entre a gente, ela começa a chorar. Ela abre o berreiro, ela chora. Então, a gente já criou a estratégia de silenciar. A gente entra no carro, calados, a gente às vezes para o carro e a gente só volta a andar quando ela se acalma. Porque... Não, no caso, ela não para o carro, não. Ela continua andando porque o carro andando acalma ela. Mas eles não conversam entre si. Então, o adulto, por não saber, fica conversando. Ah, porque você tem que fazer tal coisa? Eu não falei para você não fazer isso? Você não sei o que, não sei o que. E aí a criança fica mais irritada, entendeu? Então, nesses momentos, tente silenciar. Primeira coisa, silêncio. Eu sei que é difícil, principalmente para pessoas como eu, que gostam muito de falar, mas eu tive que aprender a silenciar para poder ajudar os meus pacientes, né? Então, a gente aprende. Tudo nessa vida é prática, é treino. Então, silenciar, falar o mínimo possível, mínimo, sabe? Do tipo, tem crianças, tá? Isso não funciona para todas, deixa isso bem claro. Tem crianças que se acalmam com um abraço, tá bom? Você pode falar, quer um abraço? Certo? É uma possibilidade, mas tem crianças que não. Se você abraçar, vai ser pior, ela vai ficar mais irritada, mais estressada, pode até muitas vezes, sem ser por mal, te agredir, ou se agredir, te empurrar e tudo mais, te bater. Então a gente tem que tomar cuidado também com isso, certo? Então, se a criança ela tá lá fazendo a birra porque você não deu o tablet, por exemplo, o que é que você precisa fazer? Nesse momento, você pode fazer o quê? Além de silenciar, né, e de esperar ela se acalmar, você ou retira a criança do ambiente que está o desencadeador, né, que é o gatilho, ou você tira o objeto. Se você não puder sair para não deixar a criança sozinha, porque ela corre risco de se machucar ou de jogar as coisas e tal, você pede que uma outra pessoa leve o tablet, né? Você pede para que outra pessoa guarde o tablet, ou você mesmo guarda em outro lugar, se você tiver quem olhe a criança, tá bom? Então, ou você retira a criança, ou você retira o objeto, o desencadeador da crise. Pode ser o tablet, pode ser um brinquedo, pode ser qualquer outra coisa. E isso é importante, porque quanto mais a criança olha para aquela coisa, mais ela vai querer, mais ela vai chorar, porque ela vai lembrar que você disse não, tá bom? Então, silenciar, passar esse modelo de calma, né? Respirar até 10, 20, 30, porque realmente tem que respirar. E falar baixo também é importante, que se a criança vai gritando e você fala muito alto, a tendência é que ela grite mais. Lembra das minhas vizinhas? Então, fale baixo, também falar baixo é importante. Tirar o objeto, sair do ambiente, tá bom? Então, e depois que a raiva passar, que o estresse passar, que você vai pensar em ensinar alguma coisa, tá bom? Isso pode ser 1 hora depois, pode ser de noite, sendo que a birra foi de tarde, pode ser no outro dia, depende muito da criança. Não existe uma receita de bolo. É tanto que isso do acalmar, tem pacientes que se acalmam com abraço. Tem pacientes que ficam tranquilos só de saber que eu tô ali do lado, entende? E aí entra numa questão que é bem polêmica, sabe? Que as pessoas falam assim, mas se eu abraçar ou se eu levar ela para um lugar para ela se acalmar com coisas que ela gosta, eu vou estar presenteando, recompensando a criança pelo mau comportamento. Quando, na verdade, a ideia é a seguinte, deixa eu deixar bem claro, isso aqui não é coisa da minha cabeça, tá? Isso aqui eu tirei desse livro aqui, ó, que foi o Daniel Siegel, que é um neurocientista muito famoso, inclusive, sabe quem foi que fez o prefácio do livro dele? Ó, vocês conhecem, com certeza, o diretor do CBRF Miami, que é o Dr. Gustavo Teixeira, que é psiquiatra, que trabalha com autismo. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Gustavo Teixeira, mestre em educação. Eles são amigos. Então, foi ele que fez o prefácio do Daniel Siegel. Então, para você ver que o Daniel Siegel não é pouca coisa, ele é muito conhecido, né? Ele é americano e ele fala que a gente precisa realmente primeiro se acalmar.
para depois a gente pensar em soluções, para depois a gente querer ensinar para a criança o comportamento esperado, para depois a gente explicar para ela o porquê que ela não vai ter aquilo naquele momento. Então, você pode abraçar o seu filho, esperar ele se acalmar e também validar. Você está com raiva por isso, isso e isso. Depois que ele se acalmar, né? Você vai validar que ele está com raiva ou que ele está frustrado, depende da idade da criança e se ele já conhece determinadas emoções, né? Comece pelas básicas, né? Que é alegria, tristeza, raiva, medo e nojo. Então, depois que passar, aí que ela se acalmar, você pode utilizar alguma ferramenta que no final vou apresentar uma aqui para vocês, tá bom? Para vocês ensinarem sobre emoções e o que ela pode fazer em um outro momento. Porque a ideia é o seguinte, é a gente dar ferramentas e estratégias para que a sua criança ou seu adolescente utilize em um outro momento. Porque na hora que ela está totalmente desregulada, não é hora de você ensinar. Qualquer coisa que você apresentar ou querer ensinar não vai dar certo. O que você pode fazer é realmente se acalmar, dar um modelo de calma para ela, redirecionar para uma coisa que ela gosta. Com crianças autistas, eu gosto muito de indicar os exchange toys, que são os brinquedos sensoriais, que pode ser alguma coisa de apertar, qualquer coisa que eles gostam, uma massinha de modelar, uma moeba, qualquer coisa que você perceba que eles vão se acalmar, né? Um mordedor, enfim. Eu indico muito a loja Cereja Vermelha. Inclusive, eu falei com eles no Instagram hoje, que eu sempre indico eles para os meus alunos do PAP e eles gostam muito. Os produtos são bons, de qualidade e um preço acessível. Eles são pais de uma criança autista, de uma menina autista. Então, e aí depois que passa é que a gente vai ensinar, certo? Então, eu vou ensinar aqui 2 exemplos, né? De como ensinar uma das ferramentas, né? Que aqui, ó, veja. Que como eu falei, né, eu sou educadora parental, então eu me baseio nas ferramentas da disciplina positiva. Porque eu falei assim, que não adianta você gritar, bater, botar de castigo e tudo mais. Então, quais são as alternativas para a punição? Quais as outras ferramentas que eu posso utilizar? Porque existem, tá, outras ferramentas para você ajudar a criança nesses momentos e que você vai estar, de fato, ensinando alguma coisa. Por que é ensinando alguma coisa? Só para você ter uma ideia. A criança tem um mau comportamento na escola, certo? A criança, vou dar um exemplo da minha paciente, ela tem 10 anos e às vezes ela não terminava o dever na hora. Ela não terminava o dever e ela ficava enrolando para fazer o dever. E aí ela voltava para casa, ia para casa sem terminar o dever. Esse dever que faz na sala de aula, né? Isso antes da pandemia, tá? E aí, o que acontecia? A professora chegava para a mãe dela e falava assim: mãe, ela não quis fazer o dever hoje, ou então ela fez pela metade, e enrolou até a hora do recreio. Porque ela não quis fazer tal. Aí a mãe falou: pô, eu vou colocar ela de castigo? Aí chegava em casa e tirava o tablet. Eu vejo que isso é muito comum. Mas veja, porque o adulto quer o quê? Já que a criança fez algo de errado, que foi um mau comportamento, eu vou punir tirando algo que ela gosta. Mas vamos raciocinar. Será que funciona? O que o dever de casa tem a ver com tablet? Nada. Então, o que foi que a gente fez? A gente fez uma reunião na escola, eu, a psicóloga, a psicopedagoga, a mãe, a gente reuniu todo mundo, e aí a gente criou uma consequência para a ação, que seria, se você não terminar o dever antes, que ela tinha condições plenamente de fazer o dever, porque ela ficava enrolando mesmo, e ela ficava toda hora perguntando, já tá perto do recreio? Que ela já fala bastante, né? Ela ficava toda hora, ela quer ir pro recreio, né? Quem criança não quer. E aí a gente criou o combinado de, se ela não concluísse, se ela faltasse pouca coisa, ela iria concluir, ela iria terminar o dever e iria perder o início do recreio. E aí você pode pensar, poxa, que judiação, ela ia ficar sem recreio, o recreio é tão pouco. Mas aí ela começou a perceber que ela tinha que primeiro fazer a responsabilidade para depois ter o lazer. E não seria uma punição nesse caso, seria realmente uma consequência, né? Porque todas as nossas ações têm uma consequência. Então, ela começou a entender que demorar para fazer o dever reduziria o tempo de recreio. Consequentemente, ela começou a acelerar. Obviamente que mesmo que ela tivesse plenas condições de fazer o dever, era muito dever, às vezes ela realmente tinha dificuldade, demorava um pouco mais. Então, quando era muitas coisas, tipo 2 páginas que faltavam, a professora fazia um combinado com ela. Ela fazia uma parte, perdia o início do recreio, uns 5 minutos e tal, e o restante ela terminava em casa. Mas aí ela também começou a perceber que ela perderia o recreio e ficaria em casa com mais dever. Porque ela teria o dever que era daquele dia, mais o que não fez na sala de manhã. Então, percebe que a consequência tem a ver com a ação e não uma coisa nada a ver, tipo, aleatória?
É que nem a criança sujou alguma coisa. Aí você grita, briga, bota de castigo, porque ela quebrou alguma coisa, sujou. Não seria mais interessante você utilizar a consequência dos atos, né? Que são a causa-consequência, né? Tipo, você sujou? Vamos limpar. Ou então, você quebrou? Vamos tentar colar? Ou então, não tem como colar? Vamos tentar consertar, vamos fazer outra coisa. Então, a gente começa a utilizar, que é até uma das ferramentas, né, da DP, porque aí a criança começa, de fato, a aprender com as suas ações. Ela vai entender que toda ação tem uma consequência, né? E não vai ser uma consequência aleatória, é uma consequência que tem a ver com aquela atitude, né, que ela tomou. Então, eu vou trazer uma ferramenta aqui muito legal, que é a roda das escolhas da raiva. Eu adoro essa ferramenta, também da disciplina positiva. Eu usava muito ela, principalmente com os meus pacientes assim mais velhos, que já tinham uma consciência de identificar a emoção, de saber como lidar e saber por que sentiu aquilo, né? Então, eu achei bem interessante que um paciente meu, que é o que me chama de tia Carla da Fome, né? Ele foi embora para o Rio de Janeiro. Eu soube que ele está aqui, ó. A mãe falou comigo ontem que ele está aqui, mas tava chorando muito, com saudade da família. A mãe veio passar uns dias na casa da avó, mas não estão saindo por causa da pandemia. E aí, tá certo. E aí eu estava trabalhando com ele antes dele ir embora, a parte das emoções, né? Vocabulário emocional. Por isso que eu falo, né? Eu não sou psicóloga, mas eu trabalho porque eu sou fono. Então eu trabalho a parte da comunicação, para que a criança aprenda a comunicar suas emoções e as suas necessidades. Que esse é meu papel enquanto fono. E aí eu estava trabalhando com ele a raiva e a tristeza. Aí eu fui perguntando, eu fiz um círculo, e aí cortei assim, né, em vários traços. Aí eu perguntei para ela assim, uma coisa assim, aí eu comecei a falar, quando você tá com raiva, aí eu falava, você pode chutar a sua avó? Aí ele fazia, não, era tão bonitinho. Ele fez 6 anos em novembro, ele foi embora em janeiro. Ele tinha 4 anos, já perto de fazer 5, quando eu comecei a trabalhar. Antes eu já trabalhava a identificação das emoções, só que aí como ele já estava próximo do 5, eu comecei já a trabalhar a identificação da emoção e ao acontecimento, né, para que ele percebesse quando ele sentisse aquela determinada emoção. E aí eu falava, você pode quebrar os brinquedos? Aí ele, não, rasgar as revistinhas, tudo que ele fazia eu dizia, né? Aí eu dizia, você pode bater no seu irmão? Aí ele dizia, sim, eu fiz, você pode. Aí ele olhava para mim e fazia, não. Aí tá certo, né? Aí eu comecei a fazer com ele. Então vamos pensar o que é que você pode fazer, porque normalmente a gente fala para a criança o que ela não pode fazer, né? E eu explicava para ele, ó, sentir raiva é normal, todo mundo sente raiva, tia Carla sente raiva, mamãe, papai, você sente. Só que a gente não pode bater nas pessoas, a gente não pode se machucar, não pode quebrar os brinquedos, não pode gritar com a mamãe, com o papai, enfim. Eu ia explicando para ele que a raiva era uma emoção, como qualquer outra, mas que a gente tem que entender que a forma como a gente externaliza ela é que a gente tem que cuidar, né? E aí eu falava assim, quando você estiver com raiva, você pode respirar fundo? Aí ele respirava, aí ele... Sim, eu disse, então vou colocar aqui, né? Como ele já lia, né? Eu escrevia. Aí eu falei, que tal você dar um murro na almofada? Aí ele, sim, aí eu colocava. Tudo que eu falava, ele aceitava, né? Até porque no início eu estava construindo junto com ele. E aí, depois eu falei assim, e o que você pode fazer mais? Aí ele falou, ler, porque ele gosta muito de ler, né? Pronto, você pode ler as revistinhas. Aí eu botava, ler revistinha da Turma da Mônica. E o que mais? Aí ele, ficar sozinho. E a gente foi construindo junto, né? Obviamente que essa ferramenta eu consegui aplicar com ele por causa da idade, porque eu já vinha trabalhando isso com ele no consultório, a psicóloga também, tudo. E lembrando, gente, que mesmo que a criança não fale, ela pode apontar imagens, ela pode usar a comunicação alternativa. A gente vai adaptar a ferramenta para o nível da comunicação, né, que a criança está, e a forma, o meio, na verdade, que ela se comunica naquele momento. E aí deu muito certo. Lembrando que não foi uma coisa assim, um passe de mágica, não foi um milagre, não foi uma coisa que eu ensinei a psicóloga e a mãe, e no outro dia ele já ficou lindo, maravilhoso, parou de jogar as coisas, parou de quebrar, parou de chutar a avó e tudo mais. Não, é uma coisa realmente de paciência, de treino, de repetição e de tudo mais. Com crianças pequenas, eu boto poucas opções, às vezes 2, no máximo 3, e coloco imagens. Você pode até colocar a frase embaixo, até para incentivar, né, ele entender que a imagem tem o que está escrito, né, tem referência à linguagem, à imagem e tudo mais. Mas assim, a gente vai adaptando para a idade da criança. Se você botar assim no Google, roda de escolhas da raiva, tem alguns vídeos bem legais de psicólogas e até educadoras parentais falando sobre essa ferramenta que eu gosto muito. Entendeu? Eu comecei a aplicar aqui em casa com meu esposo, porque quando a gente brigava,
A gente às vezes acabava no calor da emoção falando coisas que não gostaria, muitas vezes não dava um espaço para o outro se acalmar, e a gente combinou que quando a gente briga agora, cada um vai para um canto, se acalma, ele vai para a rede, eu vou tomar um banho, vou relaxar, vou ouvir uma música, e aí quando a gente está mais calmo, nosso cérebro está menos irritado, ele consegue tomar boas decisões e resolver problemas, a gente senta e conversa e encontra uma solução. Às vezes na hora, às vezes depois, mas a gente começou a utilizar a disciplina positiva também no nosso casamento. E esse livro aqui é o que eu uso para trabalhar com as crianças com deficiência. Ele tem vários exemplos práticos, são histórias reais, com nomes fictícios, de criança com autismo, criança autista, criança síndrome de Down, paralisia cerebral, deficiência auditiva, deficiência múltipla, deficiência intelectual. Então, é um livro extremamente prático, tem a parte no início, explicando os princípios da disciplina positiva e tudo mais, os objetivos equivocados, enfim, e as ferramentas, sobre cantinho da calma, a diferença entre cantinho do pensamento e cantinho da calma, que acabei que eu não falei a diferença, mas enfim, isso aí também pode ser tema para outra aula. E tem essas histórias, esses relatos, né, que é bem interessante, porque a gente utiliza as mesmas ferramentas que a gente utiliza para uma criança típica, a gente utiliza para uma criança autista ou com outra deficiência, porque elas são crianças, mas a gente precisa fazer adaptações. Muitas das vezes, adaptações visuais, adaptações de você reduzir a frase. Por exemplo, assim que você terminar de tomar banho, você vai brincar no tablet. Um exemplo. Não, tomar banho não. Assim que você terminar o dever, você vai brincar no tablet. Então, é uma frase muito grande. Para uma criança autista ainda que não fala, ou que fala muito pouco, pode ficar muita palavra e ela se perder na informação, não processar com muita rapidez. Então, a gente enxuga. Primeiro, fazer o dever. Depois, tablet. Coloca a foto. A criança fazendo dever, a criança fazendo tablet. E aí você vai lá e mostra. Primeiro o dever, depois o tablet. Teve uma aluna minha que ela faz assim com o dedinho, eu achei bem legal. Mas, Jaqueline me falou quarta que ela faz depois, aí faz o dedinho. Aí a filha dela já faz assim, que a filha já entendeu que é depois. Enfim, é bem legal, gente. Se deixar, eu fico aqui até amanhã falando sobre esse assunto. Eu acabei desmarcando ontem porque eu estava com muita dor no estômago e eu sabia que não ia ser produtivo e é um tema que eu gosto muito. E hoje, por eu estar bem, sem dor no estômago, sem dor na cabeça, sem nada, a live super fluiu. Eu amei, assim, eu gostei, né? Espero que vocês tenham gostado também, porque eu adoro falar sobre esse assunto. Então, não foi minha intenção aqui encerrar tudo sobre, né? Esgotar todas as possibilidades sobre birras, até porque é um assunto que divide opiniões, até entre profissionais, né? E que não dá para falar tudo em uma hora. Mas eu acredito que eu mostrei muitos exemplos, ferramentas, experiências dos meus alunos, dos meus pacientes, mostrei o meu referencial teórico, as ferramentas e tudo mais. Vocês podem comprar essas ferramentas isoladamente, são mais de 52, ok? Validar os sentimentos, cooperação, né? Tem 52 estratégias, só que eu não recomendo você comprar o baralho à parte, porque você não vai saber como aplicá-lo. Embora explique, mas é de forma sucinta. O legal é você ler, conhecer a teoria e você aplicar as ferramentas de uma forma prática, né? Obviamente, que é o objetivo das ferramentas, mas que você não acabe tendendo nem para o autoritarismo e nem para a permissividade, né? Porque excesso de firmeza beira autoritarismo e excesso de permissividade e excesso de gentileza, né, beira a permissividade. E é possível, sim, a gente utilizar a firmeza e a gentileza ao mesmo tempo, tá bom? Que esse é o princípio, né, da disciplina positiva. Não é ser firme mais gentil, ou gentil mais firme. É você ser firme e gentil. Tipo, eu te amo muito. E a resposta é não. Você se conectou com a criança, você foi gentil, disse que a amava, mas ao mesmo tempo você... A gente fala muito mais, é impressionante. Você foi firme, né, disse que a amava e, ao mesmo tempo, colocou o seu limite. Tá? Então, é possível ser firme e gentil, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou responder algumas dúvidas aqui rapidinho. Não vou poder me estender muito, porque eu vou poupar a voz, que às 20 horas eu vou dar aula para os alunos. Vai ser ela tira dúvidas da turma do PAP, tá bom? E é isso, pessoal. Que bom que vocês gostaram. Eu sou apaixonada por esse assunto, eu sou apaixonada porque realmente eu fui transformada pela disciplina positiva. E eu sempre digo assim, desde que eu conheci a disciplina positiva, eu tenho muito cuidado de não falar dela de uma forma autoritária,
Porque se o princípio da DP é pregar firmeza e a gentileza, então eu não posso ser autoritária e falar para vocês, vocês têm que usar a disciplina positiva, porque só tem esse caminho, porque só tem esse jeito de educar e de você trabalhar. Não, tem a disciplina positiva, tem a parentalidade consciente, que é o do mesmo autor do Cérebro da Criança, tem criação com apego, tem comunicação não violenta, tem várias formas de você educar respeitosamente, de forma firme e gentil, tá bom? Então, eu não sou autoritária, não mesmo, nesse quesito, tá bom? Eu vou falar os autores dos livros, tá bom? Eu vou pegar aqui para mostrar para vocês. Esse aqui, eu tô falando muito tá bom, eu percebi isso, eu fui assistir a live de quarta, eu falo... Tá bom, tá bom, tá bom. Desculpa, gente. Às vezes a gente tem uns vícios, né? E os meus, eles mudam. Pelo menos eles mudam, né? Né? Tá bom? Ou seja, às vezes eu fazia, ou seja, também. Enfim. Aqui, ó. Luiz Henrique, engraçado. Seja autoritário assim, disciplina positiva para todos. Gostei do hashtag disciplina positiva para todos. Esse aqui é do Daniel Siegel. Pera. Eu não sei se eu pronuncio correto, tá? Porque, assim, eu estudo inglês, mas a minha pronúncia ainda não é das melhores. Daniel Siegel e Tina Bryson. Certo? Vocês podem tirar foto, pera. Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar aqui e vocês tiram foto. Esse é o cérebro da autista. Acho que vocês já conhecem esse, né? Dá para tirar foto, Wesley? Dá? Dá para tirar foto aí? Não, né? Print, né? Tá certo. E esse aqui é o de disciplina positiva. É da Jenny, da Jenny é a criadora, né? Juntamente com a Lynn Lotte. Certo? Oi. Se todo mundo botar carliano.com/biblioteca, tá lista. Pronto. Eu tenho um site que tem a biblioteca dos livros que eu mais indico. Vocês botem assim, carlauliane.com/biblioteca. Né, Wesley, assim? carlauliane.com/biblioteca. Aí lá tem esses livros que eu sempre indico. Na Semana do Autismo eu também indico esses livros. Tem outros, tá? Porque eu emprestei. Tem um da disciplina positiva, que é a Bíblia, que é esse daqui, ó, esse amarelinho. Eu vou até dobrar, coisa que eu não gosto. Que esse aqui é a Bíblia, tipo, para você aprender mesmo a teoria. Esse aqui é para criança com deficiência. Esse aqui tem as estratégias práticas. Olha, a Meides colocou que já leu o Cérebro da Criança, é muito bom. Meus alunos leem, clientes de consultoria, e assim, assim, a perspectiva que você abre na sua mente é totalmente, nossa, surreal. Tem outro também que é, mas esse não está aqui. Vocês cliquem assim, botem assim, Carla Auliane. Já esqueci, eu sou péssimo para decorar site. carlauliane.com/biblioteca, né? Pronto, digite aqui, vá, por favor. Agora para mandar para a inscrição da Semana do Autismo. Mas tá. As pessoas vão para vários lugares. Né? Tá bom, então, viu? Mas que bom que vocês gostaram. Tá bom? Que bom que vocês gostaram. Aqui, a Rafaela que tá lendo o Cérebro Autista, amando. Sim, é maravilhoso, é muito bom, muito bom. Tem até o filme, né, contando a história da Temple, que é o nome dela, Temple Grandin, só que não tem na Netflix, só tem na HBO, né? Pronto, tá certo. O baralho, desculpa, gente. É esse aqui, o baralho. Dá para ver? Disciplina positiva para educar os filhos. 52 estratégias para melhorar as habilidades entre pais e mães. O baralho é esse, tá bom? Existem vários baralhos. É que eu não peguei o outro. Eu ia pegar, só que aí depois eu disse, não é o foco. Eu comprei um baralho também para o casamento. Que são as estratégias da disciplina positiva para melhorar o relacionamento do casal, né? Porque a gente trabalha junto, né? Não é fácil, né? Duas sociedades, o casamento e a empresa. Então, muita terapia de casal, muita disciplina positiva, muito yoga, né? Mas é isso aí, estamos juntos, buscando uma relação respeitosa, né, entre a gente e para futuramente, né, não muito distante assim, para os nossos filhos também. Tá bom. O que o pessoal dizendo que leu o Cérebro Autista é fantástico, aprendi muito, que legal, gente. Fico muito feliz que vocês estão lendo os livros. Eu acredito que vai ser realmente um divisor de águas na vida de vocês, como foi na minha, e tem sido ainda. Porque são livros que eu sempre revisito, né? Então, eu sempre leio um capítulo ou outro e me ajuda muito, porque às vezes aquele momento que a gente está vivendo, né, se encaixa perfeitamente. É que nem alguns alunos meus falam assim, Carla, eu fiz o PAP, o curso dura 3 anos, né? Eu fiz o PAP no início, e aí eu resolvi fazer novamente, e eu vejo que muitas coisas que eu não conseguia aplicar na época, porque não estava na faixa etária, porque não cabia naquela situação, hoje eu consigo aplicar e eu tenho muitos resultados, e isso me deixa muito feliz. Porque realmente, às vezes, a gente lê um livro, a gata está destruindo tudo aqui, e a gente
naquele momento não faz, né? Não dá para aplicar naquele contexto, a criança é muito pequena e tudo mais. E aí a gente vai lendo e adaptando as ferramentas, buscando outras. À medida que a criança vai crescendo, a gente vai buscando outras ferramentas, outras estratégias. Aqui, ó, pessoal, eu vou começar a indicar mais livros, tá? Porque vocês me pedem muito. Eu adoro, assim, indicar livros. Então, eu vejo que vocês gostam. O baralho também é da Jenny, né? A Jenny foi aqui a criadora da disciplina positiva junto com a Lynn Lotte. Eu acabei que eu não mostrei. A Jenny, ela escreveu esse livro junto com o Steve Foster, que ele é assistente social e ele trabalha nos Estados Unidos em escola e com consultoria. Ele tem muita experiência com autistas, principalmente. Ele é maravilhoso. Eu fiz o curso com ele em fevereiro de 2019, de disciplina positiva para criança com deficiência, foi maravilhoso. E a Arlene, ela é pedagoga, ela também trabalha com crianças autistas lá nos Estados Unidos, tá bom? Ó, Giz, você tá aqui, eu falei de você, ó, a Gislaine é essa daqui, ó, que ela tá pelo perfil do marido dela, do Ricardo, aqui, ó, Ricardo Almeida. Ah, não apareceu, é a Giz, eu falei dela, né, Giz? Estou lendo Disciplina Positiva para Crianças Especiais, é esplêndido, né? Para crianças com deficiência, na verdade. Eles mudaram o termo, né? Porque o termo mudou para crianças com deficiência. No título em inglês ainda está especial, mas aí na tradução portuguesa eles botaram o termo agora atual, que é com deficiência, tá bom? É isso, pessoal. Já que vocês gostaram tanto, depois eu vou trazer mais conteúdo sobre comunicação e birras e como a gente ensina vocabulário emocional para as nossas crianças. E isso é muito importante, gente. Quando eu vejo os meus pacientes falando assim, eu estou frustrado, eu fico tão feliz, eu chego a me arrepio, porque eu acho tão bonitinho, sabe? Porque eu vejo tantos autistas adultos que não conseguem comunicar as próprias emoções. Isso não quer dizer que eles não saibam, que eles não sentem. É que eles têm uma dificuldade mesmo, às vezes, para identificar o que eles estão sentindo, para comunicar para o outro o que eles estão sentindo, né? Então, a gente precisa ensinar isso desde cedo, a gente precisa ensinar isso para as nossas crianças. Vocês vão buscar o caminho que vocês quiserem optar, como o Luiz falou, né, seja autoritária. Eu prefiro a disciplina positiva, né? Vocês vão conhecer aí, ver se a parentalidade consciente, comunicação não violenta, enfim. Mas, assim, é importante que a gente busque ferramentas, que a gente busque novas teorias, para que a gente possa melhorar enquanto pessoas, enquanto profissionais, enquanto pais, enquanto mães, né? E é isso, tá bom? Mando seus ensinamentos, que Deus abençoe vocês. Eu que agradeço. Quando não fala, Evelise, eu recomendo que você leia esse livro aqui, porque tem as adaptações das ferramentas. Ou seja, essas ferramentas aqui, elas podem ser aplicadas para as crianças com deficiência também. E aí aqui tem vários capítulos de livro, assim, que tem criança com criança autista, síndrome de Down, paralisia cerebral, deficiência intelectual. Então, tem vários exemplos práticos, entendeu? Que você consegue adaptar as ferramentas, certo? Mas dá para aplicar sim, dá para utilizar dicas visuais, a comunicação alternativa, entendeu? Dá para fazer sim, certo? Deixa eu ver aqui. Tem gente que chegou agora. A live vai ficar salva, mas a gente não vai postar agora, porque o que acontece? Como eu fiz várias lives de aquecimento da Semana do Autismo, né, para a Semana do Autismo, então meu marido ele vai liberando aos poucos, ele vai editar e vai liberando aos poucos, tá bom? Infelizmente eu não consigo responder a todo mundo, mas eu vejo assim as dúvidas de vocês, eu falei isso até numa live essa semana, que eu não consigo responder todo mundo, e eu já aceitei isso. É difícil, mas eu já aceitei. Eu digo difícil porque eu sou uma pessoa comunicativa, porque eu sou uma pessoa atenciosa, mas chega uma hora que a minha voz já não aguenta, ainda mais por causa do ar-condicionado. Então, eu depois que eu terminar a live, eu vejo os comentários de vocês, eu vejo as dúvidas que mais se repetem, e é a partir dessas dúvidas que eu crio o planejamento de conteúdo para as próximas lives, entendeu? Mas a gente vai liberar depois, né? Que é na ordem, né? Cada semana ele vai liberando uma live para também não liberar todas de uma vez e vocês ficarem sobrecarregados, tá bom? Mas aí depois vai. Shirley, eu vou responder essa aqui, essa aqui, ó. Pera, viu? Que ela falou aqui de como contar para os pais. Realmente não é fácil. Tem um vídeo meu sobre isso no YouTube, gratuito. Como falar sobre autismo, como contar sobre o autismo. Tá no meu YouTube, tá gratuito.
viu? E aí vocês aproveitam e se inscrevam na Semana do Autismo, que segunda-feira a gente começa. Estou bem empolgada, estou muito feliz. Na próxima semana a gente também vai ter umas lives diferentes, assim, vou entrevistar, né, algumas alunas e também fazer umas coisas assim bem legais para vocês participarem mais ativamente, assim. Eu costumo fazer lives com os meus seguidores, né, para que vocês entrem, tirem dúvidas sobre até mesmo o próprio conteúdo da Semana do Autismo e sobre as dificuldades de vocês. Então, segunda-feira a gente começa, a gente vai divulgar provavelmente amanhã, né, os horários das lives. E aí eu vou fazer as entrevistas com os alunos e vou fazer uma consultoria mesmo com os seguidores. Aí fiquem atentos para vocês participarem ao vivo comigo, tá bom? Eu só não fico mais tempo por causa da minha voz, e aí eu vou descansar um pouco, porque 20 horas eu vou fazer aula, tira dúvidas dos alunos do PAP, tá bom? Beijos, foi um prazer estar com você, sempre um prazer falar sobre birras, não birras em si, que eu sei que a birra não é muito legal, mas sobre formas mais eficazes, né, e respeitosas para você lidar com a birra, tá bom? Beijos, boa noite e a gente se vê na Semana do Autismo. Segunda-feira a gente começa. Tchau, tchau. Vai ficar salvo, Débora, só que a gente vai demorar um pouquinho para publicar, porque essa foi a última live. A gente vai liberando aos poucos, tá bom? Ai, eu tenho que parar de falar tá bom. Não aguento mais falar tá bom, tá bom, tá bom. Até eu já tô irritada, imagine vocês. Tchau, beijos, sem o tá bom. Até segunda. Ai, meu Deus.